Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venço divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, 135, 136. 1º de julho de 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Então, a Luísa, nesse contexto de alma vítima, e como a Aline disse, nós também no sentido de reparadores que somos, né, de Jesus. Não de alma vítimas por excelência, escolhidas por Deus, mas reparadores. Entrou uma ligação aqui e aí cortou o áudio, né? Então eu estava falando que a gente tem essa condição, né, de sermos reparadores. Então, na verdade, Deus permite que a gente sofra. Inclusive, a Aline já falou disso muitas vezes, né? Que às vezes a gente está contando algo que aconteceu na nossa vida e ela fala, pois é, Jesus também sofreu isso. Então, ele compartilha com a gente situações da vida dele, de coisas que ele viveu, para a gente também sofrer e reparar, né? Ou ele mostra situações onde ele é muito ofendido. Então, isso também é vivenciar as dores dele, né? As penas dele, não só fisicamente, espiritualmente, mas de também presenciar, né? A dor dele em direção àquela alma que está se perdendo, né? Ou da forma como as pessoas estão hoje, né? Então, ele fala, as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, ou seja, estar ligadas à vida de Jesus de alguma forma, né? Entendendo tudo que Jesus sofreu, vivenciando ali, como que eu posso dizer, na medida em que a gente se une ao sofrimento dele, compreende o sofrimento dele, né? Isso é que está em comunicação com a vida de Jesus. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Então, ele que expõe a gente, né? Não é a gente que busca com as nossas próprias mãos. Ele dispõe para a gente o sofrimento e as penas que ele permite que a gente passe. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma lança na mão e deu-nos a todos os 3 a comunhão. Então, ela e mais 2 pessoas. E aí ele pegou uma lança na mão e deu a comunhão a ela e aos outros 2. Atrás daquele altar, parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque, estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. Então ela recebeu a comunhão e viu uma porta atrás do altar, e nela dava uma rua cheia de pessoas e de demônios que tinham no corpo espinhos agudíssimos, que se você passasse ali no meio, você ia ser ferido, né?
eu entendo aqui esses espinhos como sendo as coisas que machucam o coração de Deus, né? Que fere o coração de Deus, dos pensamentos, das atitudes, de tudo que as pessoas fazem, né? De tudo, cada pecado ali é como se fosse um espinho, né? Cada atitude ali que vai em direção, na verdade, contra Deus, é um espinho que fere. Então, ela falou que se passasse no meio deles, não poderia se passar sem não sentir os espinhos. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo. Então, alguém, ela não sabe quem, com certeza é Jesus, ela fala que não sabe. Ela se esforçou, mas não sei quem me impediu, dizendo. Tudo o que você vê são maquinações contra a igreja e contra o Papa. Então, esses espinhos, tudo esse furor, né? Eu falei que eram os pecados, mas ele esclarece aqui, né? Tudo o que você vê são maquinações contra a igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. Então, queriam invadir ali o Vaticano, né? E se você quer subtrair-se desses transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que estriparão a igreja acerbadamente. Ou seja, se ela não passar ali por aquele sofrimento de passar no meio deles, se ela se furtar, se ela se esquivar desse sofrimento, esses homens e demônios tomarão força. Então, é o equilíbrio da justiça. Se não há um sofrimento que aplaque a justiça, um sofrimento de uma criatura que aplaque a justiça, ela deixa as coisas acontecerem, tomar o seu curso. Então, esses homens e demônios tomarão força e farão o que vão querer fazer. Mas se a justiça foi equilibrada através de um sofrimento, no caso dela que é uma vítima, aí a justiça se equilibra e impede, é muito claro, né, de ver isso, e impede que eles façam. Por quê? É só a gente imaginar, né? Imaginar, a justiça ela só age quando ela está em equilíbrio. Só há justiça quando ela está em equilíbrio. Então, o que equilibra? O sofrimento, que repara, né? Repara o pecado. Então, se está de um lado muito pecado, muita coisa feia, muita maquinação de coisa errada, e de outro não tem reparação e sofrimento dos bons, a justiça vai pender só para o lado da maldade. Não, os bons vão estar ali olhando aquela maldade, não vai estar se ofertando para reparar. É como se é uma ação, né? É uma ação dos bons. Então, se os bons se omitem no sofrimento de aceitar aquilo que a gente tem que aceitar que nos acontece, o mal só piora. Então, é uma realidade espiritual que a gente tem que acreditar, que a gente tem que tomar posse dela, porque a gente não vê acontecendo, mas é uma realidade espiritual que é muito real, né? E aí ele fala: e se você aceitar sofrer, ficarão enfraquecidos uns e os outros, tanto os homens quanto os demônios. Ao ouvir isto, parei. Mas quem pode dizer, porque ela queria fugir, né? Por isso que ela falou que parou. Mas quem pode dizer o que passei e sofri? Com certeza ela sofreu muito, né? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos. Ela achou que ela ia ficar ali o resto da vida, né? Mas depois de ter estado quase uma noite inteira, né? A proteção divina me libertou. Então, essa última frase dela nos mostra que, por mais difícil que seja a situação, ela não é eterna. Por mais que seja dolorido, às vezes um sofrimento, ele não é eterno. Vai passar, né? Você não vai ficar ali naquela situação de sofrimento, tudo passa na vida. A gente já passou, todos nós, né? Já passamos situações muito difíceis e que passaram. E que Deus nos deu a força para suportar aquele sofrimento e ele foi embora, mudou. Aí aparece outros sofrimentos, mas aquele que a gente achava que não ia acabar, já passou, né?
A gente achava que não ia aguentar, a gente aguentou com a força de Deus, né? Então é tudo suportar em Deus, né? No outro trecho, 436, Jesus fala-lhe da sua vida eucarística. 436, 3 de julho de 1902. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia, que é o local ali, né, o sacrário. Fui tocar uma custódia, um sacrário, para que ele me abrisse, né, para que Jesus abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma o abri. E encontrei a mim mesma sozinha e o único bem, que é Jesus. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. Ela ficou ali paralisada em Deus, né? Absorta em Deus, contemplando Deus. E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e me disse: Minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação, tudo mais. Então ele está dizendo, cada período da vida dele, do nascimento à morte, foram várias etapas ali, né? Tudo que ele sofreu por nós, ele viveu a nossa vida com os perrengues que a gente vive. Então, ele fez atos infinitos de reparação refez os nossos atos, né? Então, a gente deve a ele amor, reparação e um certo grau de imitação de tudo que ele viveu, ou seja, olhar para como Jesus agia, e a Aline fala isso para a gente o tempo todo, né? O tempo todo ela está falando, né? Que a gente olha para Jesus como Jesus era, né? Ela falou disso no podcast esses dias. Não sei se foi com a Rosane ou foi com a Liz, uma das duas, né? Que a gente, de fato, olha para Jesus e na vida íntima, na voltorta, e imita ele na medida em que a gente vê como ele espera que a gente se comporte, né? Com as pessoas e tudo mais, né? Como a gente se comporta no sofrimento, na privação das coisas, no lidar com as pessoas, enfim, Jesus é o nosso modelo. Então ele fala aqui de atos de reparação, mas também de imitação, né? Mas o período da minha vida eucarística, que é desde quando ele se encarnou ali na Eucaristia, se consubstanciou, né? Ele criou ali a Eucaristia e de fato passou. Então foi um período, né? A partir do momento que ele vivencia essa vida eucarística dele, então ele fala aqui, ó, mas o período da minha vida eucarística, como é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pode encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Então, ele mesmo reconhece que não tem amor maior, não tem um ato que ele mesmo possa fazer de amor maior por nós do que a Eucaristia. E de fato é muito grande o que ele fez. Ele ficou ali na Eucaristia para que a gente se alimente verdadeiramente do corpo e do sangue. De verdade, não é uma encenação como os evangélicos fazem, né? Ele está na Eucaristia. Então, ele fala aqui, né? Muito grande isso que ele fala. Que a própria infinita sabedoria dele não encontrou sinais externos de demonstração amor maior por nós. Então, é como se fosse o ápice. É o ápice do amor de Deus por nós ali, né? E quando a gente entende, eu digo por mim, que eu não entendia o valor da Eucaristia. E hoje, quando a gente recebe a Eucaristia, quando eu recebo a Eucaristia, ou propriamente quando está ali fazendo a transubstanciação, né? Quando o padre faz a oração e consagra ali a hóstia, é um momento muito sublime, que causa em nós um impacto muito grande, né? No nosso coração.
porque é Jesus. Então, quando os evangélicos veem isso, eles não entendem a reverência que a gente tem. Então, não é reverência a algo que para eles é um pão e um suco de uva, né? Para nós é Jesus, porque de fato é. Não é uma representação. Não é que para nós é Jesus, independente de quem acredite ou não, né? Tantos milagres eucarísticos que já teve. Por quê? Porque o homem em seu coração endurecido não acreditava nisso. E ele teve que fazer milagres eucarísticos. É só você pesquisar. Milagres eucarísticos estupendos, né? Imensos. Para ele comprovar para aqueles que não acreditam que é ele ali, né? Então, por isso essa reverência, esse respeito, esse comungar na frente do ministro e não levar a Eucaristia para casa, para que ela seja defraudada, desrespeitada, né? Porque é Jesus. Se a gente deve ter respeito ao nome de Jesus, imagina a Eucaristia, que é Ele mesmo, né? Então, ele fala que, e assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, ou seja, assim como a gente agradece, louva e ama a encarnação, vida, paixão e morte dele, assim a vida sacramental obtém do homem, ou seja, deve obter do homem, um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. Então eu fiquei tentando entender, né? E aí o PDF me ajudou a entender esses amores que ele fala aqui, que a gente deve ter a ele. Então, um amor estático, que é o amor dessa contemplação que a Luísa estava, da gente se perder ali nessa adoração, mas não só no momento da adoração, né? Esse amor que não muda, que não sai, que não deixa de amar continuamente, né? Assim como ele nos ama e está perpetuamente ali, nós também devemos dar a ele esse amor perpétuo, ou seja, estático, que não muda, amor que não muda, que não vai embora, que está ali o tempo todo, né? O outro amor é o amor, me perdi aqui, o amor de dispersão em mim. O amor de dispersão é aquele que a gente se perde em Deus, né? Eu entendi isso, que a gente se perde em Deus, se dissipa, se desfaz em Deus. Ou seja, disso vem a confiança, o abandono. Disperso em Deus, eu estou abandonada em Deus, eu estou livre nele, eu não estou presa a outra coisa. Eu estou presa em Deus, né? É perder-se nele, confiar nele, seguir o que ele quer. Então, eu estou dispersa, eu estou desfeita ali em Deus, né? Amor de consumação, ou seja, assim como ele se consumou também na Eucaristia, é uma entrega total que a gente deve ter, né? Sem impedimentos. Consumação nele, ou seja, na divina vontade, ele espera de nós o quê? Consumação de vontades, ou seja, união de vontades. Então, não pode haver impedimento para que eu me consuma em Deus, para que a minha vontade seja consumida pela dele, né? Então, esse amor que a Eucaristia que eu devo à Eucaristia, é esse de consumir-me, de me deixar ser consumida, o eu, né? A vontade humana. Então, eu não devo existir mais, só Deus, né? Eu vou ser também consumada, consumida ali, né? Uma consumação total, ou seja, entrega total, sem impedimentos, né? A gente se livrar dos impedimentos porque nada impede Jesus de estar ali, nem mesmo o sofrimento que ele encara todos os dias, de estar ali restrito na hóstia, né? Um Deus, né? Um Deus todo-poderoso, imenso, restrito num círculozinho pequeno. E ele tá todo ali, né? Inteiro. E aí ele continua. E consolando-se a alma
na minha própria vida eucarística, vida sacramental, ou seja, a consumação da nossa vida, a consolação da nossa vida, deve ser a vida sacramental. E a vida sacramental nos consola na medida em que a gente entende o sacrifício de Deus e fala, eu também posso, eu devo me sacrificar, porque Ele se sacrificou por mim primeiro, né? Então, se Deus se sacrificou por mim, eu devo isso a Ele, né? Eu devo a Ele a minha vida. Então, essa a consolação, né? Que a gente tem na vida sacramental, ou seja, Deus está ali me esperando. É um consolo, né? Então, aqui, ó, e consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. Então, acaba que quando a gente vive essa adoração eucarística e essa. Não estou falando da adoração ali de ir para a igreja adorar e voltar para casa, não, é uma adoração contínua, perpétua a Deus, né? E consciência de toda essa vida eucarística dele, a gente está dando tudo isso que ele falou lá no início. Amor, imitação, reparação, né? E esta consumação fará com que a alma desemboque na vida eterna, ou seja, vá para a vida eterna. Porque aí você se perde tanto em Deus em vida, você está tão abandonado em Deus em vida, você busca tanto Deus em vida que depois da morte é o fim natural nosso, né? A vida eterna com Ele. Então, mas tem que viver essa vida eucarística aqui, esse escondimento, essa transformação. E aí no PDF é interessante que abrange mais ainda o nosso entendimento que da questão da imitação, né? Porque a vida eucarística de Jesus, ele fala no trecho aqui, é vida de escondimento, de transformação e de consumação. Então a gente vive também isso. A vida da gente é muito escondida, muito restrita, está sendo transformada e consumada em Deus. Então, quando você vive na divina vontade, você está fazendo tudo isso já. Sendo escondida, reservada, transformada e consumada. Então, é incrível, né? O trecho. Maravilhoso. É isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 135, 1 de julho, 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar junto com outras duas pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão. Então, acho que é enquanto ele estava a dizer isto. Ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os três a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu dizendo: tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa.
Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos, que estriparão a igreja acerbamente, e se vocês aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Esse trecho está relacionado com o que foi falado na live ontem a respeito do sacrifício, né? Porque o sacrifício é sofrimento, né? Todo sacrifício envolve o sofrimento. Então, o que Jesus está dizendo aqui, nesse trecho, que, como a Aline disse, nós não somos almas vítimas, mas somos reparadores. E para que a igreja continue, né, para que isso não aconteça, né, que é expulsarem o Papa da igreja, invadir Roma, né, invadir o Vaticano, apropriar-se dele, né, e tudo isso, todo esse mal, né, que a vontade humana diabólica no mais alto grau, né, quer fazer para eliminar de uma vez por todas, né, o pensamento até em Jesus, né, eliminar tudo que se refere a ele, à igreja, ao que é santo, né, eles podem ser impedidos, né, porque isso não aconteceu, né, até hoje nós não soubemos desse acontecimento, não sabemos se vai acontecer ou não, mas acredito que não por causa de que a Luísa aceitou sofrer, né, esses espinhos, que eram os espinhos que Jesus também, né, sofreu na sua carne, né, pelos nossos pecados. Então é essa comunicação, né, com a vida de Jesus, né, desfrutar dele mesmo, né, se expor as próprias penas de Jesus, né, no caso da Luísa aí, né, era tudo de forma espiritual, mas ela se expôs às próprias penas de Jesus porque ela aceitou, né, ficar no meio daqueles espinhos que estavam, que ela não podia se mexer, no meio daqueles demônios, né? Foi o que Jesus passou, no meio dos demônios, né? É, ali nas 24 horas dele, né? Deus permitiu que o demônio se apossasse daqueles algozes lá e fizesse todo tipo de mal com Jesus, físico, né? Para que as pessoas vissem, né? O que o pecado faz com a alma, né? Ele mostrou no corpo, mas as pessoas, por viverem na sua própria vontade egoísta, não querem nenhum tipo de sofrimento. Então, para quem que vai esse sofrimento, né? Para que essas maquinações contra a igreja e contra o Papa não aconteçam e nem nenhum tipo de mal, né, contra a igreja, assim, a ponto de destruir completamente. É sobre quem vive na divina vontade que vai recair tudo isso. E a gente tem que aceitar, né? É, como a Luísa, né? Ao ouvir isto, parei, né? Ela parou, ela estava tentando se desvencilhar daqueles espinhos, né? Ela queria fugir daqueles diabólicos furores e estava se esforçando para fazer mais. Ela ouviu uma voz dizendo, né, que se ela saísse, os homens e os demônios vão tomar força e farão sair estes espinhos que extirparão a igreja. Então, não pode sair, né? É como a Aline, como a gente falou ontem na live, né? A gente não pode voltar, a gente não pode olhar para trás, a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, né? Como no trecho ontem da live também
né? Jesus empurrando a Luísa porque ela estava desanimada. Ele chegou por trás dela, empurrou ela, né? Para ela poder, vamos, vamos, continua, né? Continuidade. Jesus quer continuidade, né? E aceitar tudo que nos vem, né? E engraçado que quando a gente está passando pela situação, a gente, não sei, eu, né? Eu ainda não consigo entender na hora que é a divina vontade, né? Porque a semana passada, né, foi uma semana que aconteceram muitas coisas, né? O carro quebrou, meu marido queimou a perna no escapamento da moto, a minha coluna estava tão ruim que eu não conseguia fazer nada dentro de casa, né? E eu só, né, observando tudo aquilo acontecendo, né, e tentando entender, né, mas não tive nenhuma luz, né, mas às vezes ele não mostra mesmo, né, porque é esse sofrimento, é esses espinhos, né, que a gente sente na nossa carne, né, até com dores físicas mesmo, para poder Jesus tirar um bem, né, para a igreja, né, um orvalho benéfico, produzir um fruto em direção às almas, né. E, e foi difícil. Eu não consegui ir na academia a semana inteira. Uma hora porque eu estava com dor, outra hora porque não dava para ir, não conseguia ir a pé. O carro estava quebrado, meu marido com a perna machucada, né? E fui aceitando, né? Fui aceitando, né? E sabendo que, né? Era a vontade de Deus tudo aquilo que estava acontecendo, né? E a gente oferta para Ele, né, mesmo sem entender, porque ele sabe, né, o que ele vai tirar disso, né, dessa situação difícil que agora normalizou em parte, né, o carro tá andando pelo menos, né, a minha coluna eu consegui no lugar que o meu filho trabalha, né, faz fisioterapia de graça, né, ele marcou para mim, foi segunda-feira, e só com uma sessão já aliviou 90%, né? Então, Jesus, ele depois, ele permite, né, que a gente se machuque, digamos assim, entre aspas, né, com esses espinhos, e depois ele vem com bálsamo, né? E ele mesmo cura, né? Porque agora, né, as coisas estão encaminhando, mas tivemos que passar por essa semana difícil, né? Na Semana Santa, né? Sem carro, tendo que ir a pé para a igreja. Teve o domingo de Páscoa, a gente. Não, domingo de Páscoa não, foi na sexta-feira, ou no sábado, acho que foi no sábado à noite, a gente teve que ir de Uber, né? Até pertinho, 10 minutinhos andando, mas a chuva estava tão forte, e a gente teve que ir de Uber para a igreja, mas nós fomos, né? Não deixamos de viver a Semana Santa por causa né, de uma dificuldade, né, que se apresentou, porque a gente estava sem carro, justamente na semana que a gente queria participar de tudo, e participamos de tudo, né, porque os que eram de tarde não estava chovendo, nós fomos a pé, né, então, tudo para a honra e glória de Deus, né, e para a gente é ser isso, né, é ser isso que Jesus quer, essa, as verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus, né? Nós não somos verdadeiras vítimas como Luísa, mas nós somos separadores, né? Tudo para a honra e glória de Deus e para que o reino aconteça. Amém. Volume 4, trecho 136, 3 de julho, 1902. Jesus fala-lhe da sua vida eucarística. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma dentro de uma igreja e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse, e não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma a abri e encontrei a mim mesma sozinha e único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei com estática ao ver sua beleza indescritível, e Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse-me: Minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem
distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar, em minha infinita sabedoria, outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação, e consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. Esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Muito lindo, né? Jesus falar dessa vida eucarística dele e, e a importância, né, da adoração eucarística assim verdadeira, né, quando a pessoa realmente ela entende, né, que é Jesus ali, né? Que é Jesus que está nessa fase da vida dele, né? Nesse período da vida dele, onde ele se esconde ali, né? Dentro de uma hóstia consagrada e, e continua, né? A sua consumação de amor para, para nesse manter vivo e presente no meio de nós, né? É um excesso de amor dele, né? Que a infinita sabedoria dele não conseguiu outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Então, esse é o mais alto grau de demonstração deste amor para o homem, é ele estar ali, né, nesse escondimento, ali se consumando de amor, né, aguardando alguém para vir ali, para ele sair dali e entrar numa criatura, né? Nem que seja por 15 minutos, ele quer estar junto com a criatura, né? E mesmo que não seja na comunhão física, né? No momento que a pessoa, durante a missa, ela recebe Jesus, né? Na hóstia consagrada, ele quer dela, né? Esse reconhecimento dele estar ali nesse escondimento, né? Ele quer visitas, né? Ao sacrário para que as pessoas possam ir lá adorá-lo, né? E possam ali entender, né, esses sinais externos de demonstração de amor que ele está ali, né, 24 horas por dia, todos os dias, esperando, né, para que alguém vá, né, adorá-lo, né, e, e, as, e as capelas, né, quase que a maior parte do dia, né, à noite tem alguns lugares de adoração perpétua, mas a maioria está fechada, mas de dia poucas pessoas, né, vão até uma uma capela, né, para adorar Jesus, mas todas as vezes que eu vou a um lugar assim que tem uma igreja, eu entro na capela, né, para visitar Jesus, eu sempre vejo alguém lá, né? Nunca assim eu via vazia. Pelo menos uma pessoa tinha, né? Graças a Deus. E ele fala também, né, que assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte dele, né? Tudo isso obtém amor, louvor, agradecimento, imitação. Também a vida sacramental dele obtém do homem um amor estático, um amor de dispersão em mim, né? Tudo que Jesus fez, né? Desde o nascimento dele, né? Tudo que ele viveu, passou, reparou, né? Agradeceu, tudo isso na vida sacramental dele está ali nesse amor estático, né? Está tudo ali,
né? Tudo que ele fez está restrito ali, está vivo ali, está presente ali. E ele quer, né, da criatura esse amor de dispersão nele, né? Estar disperso nele, estar lançado nele, estar entregue a ele, né? Ele quer um amor de consumação perfeita e, e quer consolar a alma com a vida sacramental dele, né? Porque tudo o que está acontecendo ali, né, nesse escondimento, né, está tudo o que ele fez e pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente ele está fazendo diante de Deus por amor aos homens. Então, tudo que a pessoa precisa saber, tudo que ela precisa entender e reconhecer está ali, né? E são os mesmos ofícios que ele fez durante toda a vida dele. Ele está ali, né, fazendo diante de Deus por amor aos homens. E essa consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então, ele quer essa consumação da alma nele, ali na Eucaristia. Né? E são poucos que conseguem viver isso ali, né? Quando está diante de Jesus Eucarístico. Né? Porque as pessoas elas se dispersam, mas não em Jesus, elas se dispersam nos problemas dela, se dispersam nos pedidos que elas têm que fazer, na, nos desabafos delas que elas vão lá chorar diante de Jesus, né? Mas ele não, ele quer uma consumação para que a alma desemboque a vida eterna, mas ele quer essa consumação que, que a pessoa se torne uma com ele ali, né? Que a alma, que a pessoa entenda todo esse mistério, e para isso precisa conhecer, né? Precisa conhecer tudo que Jesus fez, não só na vida pública dele, assim, o que ele fez de atos externos, né? Que as pessoas falam muito dos milagres dele, das curas, das pregações dele, mas o que ele fez também no interior, né? O que ele fez das reparações, das adorações, de tudo, né, que nós recebemos de conhecimento aqui, estudando o livro do céu, né, as 24 horas da paixão e tudo isso que esse material riquíssimo, né, que nos faz conhecer a Jesus, né, por dentro e por fora, né, e amar, né, quanto mais conhece, mais ama, né, para poder se consumar com Ele, né, e na nossa vida, quando acontecer algum sofrimento, alguma cruz, algum espinho, né, como no trecho anterior, a gente se colocar como ele, né, se expor ao sofrimento que ele está vivendo ali em nós, né, aceitar e não querer fugir, né, desse sofrimento, porque aí sim vai ter uma consumação. Mas para as pessoas poderem entender isso, elas precisam receber o conhecimento, né, que nós estamos recebendo. Por isso que a gente, né, quer cada vez mais divulgar esses conhecimentos, a verdade do livro do céu, para que as pessoas também possam ter essa consumação, né? Nem que seja na, na Eucaristia, né? Na adoração, né? Nem que seja para poder desembocar a vida eterna que Ele quer para todos nós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulos 135 e 136. O 135 de 1º de julho de 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e o Papa. Encontrando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, ajoelhada sobre um altar, junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo, sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os 3 a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo: tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que estripam a Igreja acerbamente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. É uma visão que, após receber a Eucaristia, juntamente com mais outras pessoas que a princípio parecem ser também, assim como ela, umas vítimas, Jesus vem dizendo, fala bem pouco, né? As verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Então, quem é alma vítima deve ter comunicação com o próprio Jesus, desfrutar dele e expor-se, assim como ele, às penas. As penas do próprio Jesus. Ele se expôs às penas que não eram dele, mas ele assumiu. E a alma vítima assume aquelas penas que ele assumiu, que agora se tornaram dele. Então, a alma se une, ela tem que ter essa comunicação, a alma vítima tem essa comunicação, ou seja, ela é um outro Cristo. Uma alma vítima não é nada mais, nada menos do que um outro Cristo. E aí ela recebe a comunhão com essas outras pessoas e, de repente, vê que lá do lado de fora existe pessoas, demônios, todas espinhudas, estão ali com espinhos e não dá para passar entre eles porque vai sendo cravado ali desses espinhos. E alguém vem dizer que aquilo ali é uma representação das maquinações, das coisas que são tramadas contra a Igreja, para derrubar o Papa, para tomar conta do Vaticano. E a alma vítima, assim como um outro Cristo, ela não pode simplesmente dizer, não, eu não vou entrar no meio desses espinhos, ou seja, nesse sofrimento. Na verdade, ali, esses espinhos representam esse sofrimento. Aceitar o sofrimento porque não quer se machucar, não quer se ferir, não quer sofrer. Na verdade, se é um outro Cristo, tem que se submeter ao sofrimento, tem que aceitar o sofrimento, ou seja, se expor a ele.
ficar exposta. E aí ela entendeu e se expôs, passou quase a noite toda dentro dessa realidade ali de acerbas dores, de ser muito, sofreu bastante, ela falou, sofri e acreditava que eu não ia sair mais dali, tanto que eu sofri, passei a noite toda nesse sofrimento, mas depois veio, né, Deus vem e protege ela e liberta ela daquela realidade. Na verdade, expõe ela ali por algum tempo para sofrer um pouco, ser Cristo de verdade ali. Nessa realidade, é receber esse sofrimento para impedir que a igreja seja destruída. Então, há uma vítima, assim como Jesus sustenta, Jesus, através da Eucaristia, sustenta a igreja. Através dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, vai sustentando a igreja. E a igreja é quem? Somos nós, são as almas que fazem parte do corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo místico. A igreja não são os templos, não é a hierarquia em si, a igreja é todo o povo que está unido na cabeça, que tem essa união à cabeça, diretamente na cabeça. Mas, visivelmente, a igreja tem essa expressão na hierarquia, na pessoa do Papa, dos cardeais e assim sucessivamente de toda a hierarquia clerical que a igreja tem. Mas não é só isso, a igreja tem o povo, tem as pessoas, tem os leigos, tem toda uma realidade que fazem, que todos estamos unidos à mesma cabeça, todos fazemos parte da mesma cabeça e ninguém tem maior ou menor dignidade diante da cabeça. Todos são membros importantes com funções específicas, mas que todos são importantes nesse corpo. E para que não haja essa destruição, é necessário que haja as almas vítimas, que são ali outros Jesuses, são outros Cristos sofrendo, para não deixar que os inimigos da igreja, que ali representado por pessoas, por demônios, façam a destruição dela. No outro capítulo, 136, 3 de julho de 1902, Jesus fala ali da sua vida eucarística. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma abri e encontrei a mim mesma, sozinha, encontrei a mim mesma e sozinho o meu único bem. Bem difícil essas traduções. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse-me: minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distinto e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão, em mim, amor de perfeita consumação e consolação, e consolando-se a alma na minha própria vida sacramental. Pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então aqui ele vem falando da Eucaristia, ela tem ali, ela encontra-se dentro de uma igreja e de repente ela vai lá num sacrário. Ela toca o sacrário e abre o sacrário lá, porque ela quer ver Jesus. Ela não se contentou apenas em ter recebido anteriormente a Eucaristia, mas ela quer vê-lo. E aí ela encontra ele, fica muito feliz, e ele vem e se lança nos braços dela. E vai dizer: cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação. Então, cada período da vida de Jesus deve receber diferentes, distintos, especiais atos e graus de imitação dessa vida.
Então, o ser humano precisa, a cada período da vida dele, imitá-lo na forma como ele viveu, como ele esteve, como ele se apresentou. E são todos atos diferentes, são atos especiais, têm graus diferentes, esses atos que a vida dele vai receber de imitação. E quem imita são as almas. Imitação de amor, de reparação. Nos períodos distintos da vida dele. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo o mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para com o homem. Então, a Eucaristia é a maior demonstração de amor, é um sinal externo de amor ao homem, de amor para com o homem, porque ali é um Deus reduzido-se a uma partícula que fica, um Deus que se reduz, mas que ele está totalmente inteiro, completo, inteiro na partícula de pão, que é a Eucaristia. Então, nós não conseguimos compreender como que Deus, imenso, infinito, pode se reduzir e ficar aprisionado numa partícula de pão, num pedacinho de pão, um minúsculo pedaço de pão. Estar ali escondido, estar ali consumado, estar ali transformado, essa vida de transformação, de Deus se transforma num pedaço de pão, mas ele continua sendo Deus e se consome ali. Então não teve amor maior. Durante a vida pública dele e a paixão, a morte ali foi um excesso, a Eucaristia também não fica atrás. Ela também, Deus fica, né? Ele poderia ter ressuscitado, voltado para o céu e beleza, o homem continuaria aqui até o dia que ele voltasse para fazer o julgamento final. Mas ele quis ficar presente, mas de forma escondida numa partícula de pão. Não visível, mas escondido, oculto numa partícula de pão. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, porque nós amamos, nós louvamos, nós agradecemos esse tempo, né, da morte, da encarnação, da vida dele, a vida em Nazaré, depois a vida pública, depois a paixão, a morte, a ressurreição de tudo, ela recebe louvor, amor, agradecimento e imitação também. Mas a vida sacramental, ela deve obter do homem um amor estático, amor de dispersão em mim. Esse amor estático, esse amor de dispersão em Deus, é um amor que não muda. É um amor que ele ao mesmo tempo que ele não muda, ele permanece, mas também ele se difunde, ele se dispersa, ele se dilui, ele não fica, ele é estático porque ele não muda, mas ele dispersa porque ele não fica num local só, ele não fica parado, ele se comunica. Então, esse amor de dispersão, eu entendi que assim, é um amor de comunicação, é um amor que vai além, é um amor que não fica ali parado. Ele é estático, porque esse estático significa ali que não muda, mas ele é de dispersão. Mas isso em Deus, é uma dispersão em Deus. E é estar imutável também em Deus. Amor de perfeita consumação. Então, a alma se consuma, o homem precisa se consumir também, assim como Deus se consuma e se reduz e fica presente num pedaço de pão, o homem também deve, ao ser um outro Cristo, também estar dessa forma, disperso em Deus, estático, fixado em Deus, imutável como Deus, e nessa perfeita consumação, consumado. E a alma vai, com isso, ela vai se consolando na própria vida sacramental de Jesus. E aí pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus. Então, a mesma coisa que Jesus permanece fazendo diante de Deus, na divindade, o ser humano
ao estar difundido em Deus, ao estar consumado em Deus, ser um outro Cristo, e não se mover disso, o homem também, ele continuamente vai fazendo esse ofício diante de Deus, sendo um outro Jesus, repetindo esses atos de Jesus de entrega, de reparação, de amor, de ser mesmo. Os atos interiores que ele relata na vida íntima que ele fez ao longo da sua vida humana na Terra, ao longo da sua existência na humanidade, todos esses atos, a alma que está nele, que é um outro Cristo, ela não precisa ser apenas uma alma vítima, é a vítima da vontade, né? Nós somos vítimas, na divina vontade nós somos vítimas da vontade, porque nós, ao darmos a nossa vontade para Deus, nós damos tudo e aceitamos dele tudo. Nós damos a nossa vontade e ficamos abertos, disponíveis, receptivos para receber tudo aquilo que ele quer nos comunicar. E assim, nessa receptividade de tudo aquilo que ele quer nos comunicar, nós vamos fazendo esses atos no mais ordinário da nossa vida, os atos de amor, os atos de adoração, de reparação e de tudo aquilo que é necessário, da mesma forma como ele fez. Claro que ele tinha essa natureza própria para fazer isso, e nós é por uma comunicação da graça dele mesmo, que faz todos esses atos através de nós. Amém, filho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus, maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas, né? Aí, as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Ter comunicação com a vida de Jesus, né? Quer dizer, o sofrimento de Jesus, a alma pega para si. É como se fosse assim, né? Então, o que Jesus está passando, a alma passa também, né? Então, por exemplo, né? Jesus... Nossa, eu estava pensando numa coisa hoje. Se eu conseguir lembrar, né? Acho que seria um exemplo legal. Mas eu não sei. Mas eu lembrei hoje de uma coisa bem interessante que eu achei. Que eu pensei assim, nossa, Deus passa por isso também, né? Deus também passa por isso. E que nós somos suscetíveis a passar, a viver uma situação bem semelhante, bem parecida, mas... já sei. Vou pegar um exemplo aqui, né? Uma traição, por exemplo, né? E a gente pode viver uma situação de traição em que alguém que nós confiamos nos trai, né? Nos apunhala pelas costas, como dizem. E nessa situação, então, a gente consegue ver que é uma dor de Jesus, é uma dor de Deus. É claro que assim, a gente não fica só no nosso humano, vendo a dor só na perspectiva humana de que eu fui traída, de que eu confiava numa pessoa e essa pessoa foi lá e fez uma coisa contra mim, né?
e agiu de forma egoísta e eu não esperava isso. E aí rompeu minha confiança e não sei o que. A gente não fica só nessa parte humana, claro, né? Não é uma dor humana, né? Nesse sentido de que fica girando em torno da minha dor, do meu sentimento e da minha circunstância mesmo ali, pessoal, né? Não fica girando em torno do meu pessoal. Mas a gente olha numa perspectiva de Deus, né? Então, a gente percebe que numa situação dessa, né, de traição, é claro que a gente sente uma dor, né? Mas na divina vontade, essa dor ela passa a ser divina, porque a gente compreende que Deus, né, é quem está totalmente arrasado, infeliz, por causa da atitude daquela pessoa, né? Infeliz, entre aspas, claro, né? Não estou aqui diminuindo, sei lá, a, a majestade de Deus, mas digo assim, que quem foi mais desagradado na história, né? Quem foi mais atacado na história, melhor dizendo, foi Deus. Foi Deus. Então a gente sente essa dor, né? Porque a pessoa ela deixou de fazer a vontade de Deus. E isso tem uma dor. Automaticamente isso tem uma dor. E isso é tão verdade que a gente vê muitas situações de pessoas que a gente nem conhece e de só ver assim como a pessoa errou, né? Porque não fez, não escolheu a vontade de Deus, né? Dói demais. Dói demais ver uma pessoa que não escolheu a vontade de Deus, que quis trilhar outro caminho e quis seguir caminhos errados, de pecado. Dói muito, a gente vê casos na internet ou pessoas conhecidas nossas e que dói muito. Não tem uma razão humana para doer, né? Aquilo, porque são pessoas que a gente não conhece, são pessoas que a gente não tem proximidade, mas a gente sente essa dor, que é a dor de Deus, né? Uma dor, assim, um lamento, um pesar, sabe? Que vem no nosso coração, e é a dor divina, né? Então, essa dor divina é que permeia o nosso coração quando estamos desfrutando do sofrimento de Jesus, vamos dizer assim. Então, não é uma dor que gira em torno do meu sentimento pessoal, senão que ela gira em torno do sentimento de Jesus em direção àquela situação. É uma dor voltada para os sentimentos de Deus. Quando olha em direção àquela situação. Então, o que ele vê, o que ele sente, né? É isso que a gente sente também. Deixa eu ver, né? As verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas, né? Então tem essa realidade. E aí dentro desse contexto, a gente também vai entendendo que Jesus foi traído. Jesus foi traído por Judas. Eu estou usando o exemplo da traição ainda, né? Então, né? Se Jesus foi traído, né? Quem sou eu? E mais, a gente compreende que realmente estamos no lugar de Jesus ali, no momento da traição de Judas, né? Que Jesus nos colocou mesmo como Cristo, né?
nessa situação de traição. A gente vê tudo e chega tudo nessa perspectiva. Que nós estamos ali como que passando o que Jesus passou, né? Estando no lugar que pertence a Ele, porque Ele é a vítima por excelência. Então nós não somos vítimas por excelência, mas às vezes acontece de a gente fazer essas reparações, fazermos esse papel mediante Deus, mediante a justiça divina, né? Em que nós sofremos alguma coisa, né? E que nós, através do sofrimento, conseguimos ver refletido no sofrimento a vida de Jesus, né? Um sofrimento de Jesus, com certeza vai estar ali oculto nesse sofrimento. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os três a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente, cheia de demônios. Atrás do altar, né, estava uma porta. Dava para uma rua cheia de gente, cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimentos sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores. Eu quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo: tudo que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos, que estriparem a Igreja acerbamente. Deixa eu ver, né? E se você quer subtrair-se desses transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos, que estriparem a Igreja acerbamente. Estriparão, acho, né? Sei lá. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei. Mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espinhos diabólicos. Mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Meu Deus, ela sofreu muito, né, no meio desses espinhos, meu Deus. E tá dizendo aqui que era um ataque contra a Igreja, contra o Papa, né? Tirar o Papa do Vaticano e dominar o Vaticano. Então, esse plano de dominar o Vaticano, de chegar até o papado, é um plano muito antigo da maçonaria. Então, tem a alta, tem um decreto, alguma coisa assim, né? O decreto de todos os tempos da alta venda, né? A instrução permanente, é uma coisa assim. A instrução permanente da alta venda é um documento maçônico, né? Que roda até hoje esse documento, né? Que é conhecido. Então, é uma instrução que fala exatamente isso, né? Para dominar a Igreja Católica, precisa chegar até o Papa, né? Precisa chegar até o Papa. E a gente vê que tem muito espinho, né? Tem muito espinho na igreja hoje, colocado pelos homens e pelos demônios também. Então, agora mesmo na minha comunidade, ela está passando por um momento de muito espinho, muita tribulação, por causa dos homens e dos demônios, né? Que estão, como é que se diz assim, que estão atuando nesse momento. A gente fica em paz
porque a gente sabe que a justiça que permite, né, para tirar frutos daquela situação, né? Eu sei que Deus vai tirar muitos frutos de santidade por causa dessa tribulação. Muitos serão testados na sua fé, nas suas convicções. E é um momento de purificação mesmo, né? Que Deus vai renovar a comunidade por meio dessa tribulação, desse fogo que está passando, né? Mas muitas coisas sendo colocadas, né? De forma especial por um bispo. Um bispo que está fazendo esse rebuliço inteiro, né? E sem motivo nenhum, sem motivo justificável, ele está fazendo isso. Então, se não está colaborando para as coisas de Deus, está colaborando para as coisas de quem, né? E é o que acontece, infelizmente, né? Muita influência diabólica, demoníaca das trevas por meio dos homens. E homens, inclusive, que estão na igreja. Homens que deveriam ser santos, né? Mas que se deixam levar por outras coisas. E que o demônio utiliza dessas brechas, desses espaços que há para poder se acomodar, para poder dar, como é que se diz, sugestões, né? E ir ali mexendo os pauzinhos e intervindo, né? E Deus permite tudo isso acontecer, primeiramente por causa da liberdade do homem, e segundo porque Deus aproveita de tudo isso que acontece para poder gerar frutos e frutos e frutos, né? Porque Deus é assim. Então, ao ver isso, parei. Mas quem pode dizer que passei e sofri? Tá, eu já li essa parte, né? Então, vamos para o próximo tema. Jesus fala-lhe de sua vida eucarística. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. Não sei o que é isso, né? E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma abri e encontrei a mim mesma, sozinho, meu único bem. Encontrei a mim mesmo, sozinho e único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao ver-me, lançou-me nos meus braços e disse: Minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtêm amor, louvor, agradecimento e imitação. Assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. E consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Interessante, né? Isso que ele fala aqui. Cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação,
distintos e especiais atos de graus, cada período da vida dele. Imitação, amor, reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda vida de escondimento, de transformação, de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Então, o sinal externo de amor para o homem, hoje em dia, é a Eucaristia, tá? Isso é muito incrível, muito, muito incrível. Então, mesmo no Antigo Testamento, né, eles tinham a Arca da Aliança, mas não era um sinal como é a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Deus. É uma experiência que se tem com o próprio Deus. E a Arca da Aliança, ela não era Deus. Ela tinha as coisas sagradas de Deus, né? Mas ela não era Deus. Mas e agora nós temos o próprio Deus. Mas o homem é tão soberbo que ele não acredita de verdade que Deus desceu do céu no pão da Eucaristia. E aí que o homem perde essa graça tão especial de ver, né, esse sinal tão próximo do amor de Deus. E quando acontece o milagre eucarístico, é sinal de que as pessoas não têm fé, que as pessoas não estão acreditando, né? Então é mais uma tristeza, um lamento, né, do que uma alegria. Porque se acontece um milagre é porque as pessoas não estão crendo. É porque não estão acreditando que é Jesus que está ali na Eucaristia, né? Que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Esse é o excesso, né? É o excesso, a Eucaristia é o excesso de amor de Deus. Deus não aguentou ficar no céu. Ele teve que ficar na terra, junto com o homem, para dar força para o homem, para dar vida para o homem, para garantir, né, que o homem ia chegar mesmo, né? E chegar no céu, chegar, né, no ponto que ele tanto quer que o homem chegue, né? Ele teve que ficar na terra. Olha isso. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. Então, teve a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz. E tudo isso na vida de Jesus foi o que obteve amor, louvor, agradecimento e imitação. Aí ele diz assim, a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação e consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, ao dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu, diante de Deus, por amor dos homens. A alma na minha própria vida sacramental, no momento ali que a alma está, né, com Jesus, naquela perfeita consumação, né, na hora da comunhão, entendeu assim? E ela consegue encontrar, né, Jesus, ter essa intimidade mesmo com Jesus. Então ela entra nesse estado, né, em que ela pode dizer que está fazendo os mesmos ofícios que Deus, que Jesus está fazendo.
né? Que lindo. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Que lindo, né? A consumação por Jesus na Eucaristia. Muito forte. Muito, muito forte mesmo. Uau! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 1º de julho de 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar, junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos 3 a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta, que dava para uma rua cheia de gente, cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheio de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu dizendo: tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que estriparem a Igreja acerbamente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Uau, nossa, incrível, né? Assim, o que acontece, olha o que ele falou, né? O que foi mostrado aqui nesse texto é muito incrível, porque se Jesus aparece, né, e fala que a verdadeira vítima tem que ter comunicação com a própria vida dele, deve desfrutar dele, né, ter a própria vida em si, a própria vida divina na alma, e expor-se às próprias penas de Jesus. E aí, quando ela se expõe às próprias penas de Jesus, olha o que foi agora que aconteceu, né? Tinha maquinações para a igreja ser invadida, para a igreja para ser tomada o Vaticano. E aí aparece essa pessoa, que pelo jeito era outra vítima, né? E fala que se ela sofresse, ia enfraquecer o furor dos demônios e dos homens, né? Que estavam lá, esses homens. E se ela tomasse essas dores de Jesus, se ela tomasse essas dores, aceitasse ser vítima, ia enfraquecê-los. Então, assim, pode acontecer, a gente não é vítima, né? A gente é chamado a ser filho da divina vontade, mas Deus pode... É Jesus vivendo em nós, a gente vive a vida de Jesus, Jesus em nós, e vamos viver as penas dele, o que Deus permitir, o que a gente tem que deixar Deus livre, né? E aí, quanta coisa, quantos bens acontecem, acontecem na Terra por causa de Jesus estar em nós, vivendo em nós, né? A gente está vivendo essa vida divina, dando liberdade para Deus, para Ele continuar na Terra. Então é muito grande, né? A gente tem noção, assim, olha o que aconteceria se a Luísa não aceitasse o sofrimento. Então acontece a mesma coisa hoje. Né? Como a gente meditou na live,
quanto o que vale cada palavra, cada obra, cada sacrifício feito pelo reino da divina vontade. E se não tivesse sacrifício, essas obras, essas palavras, o bem que deixa de ter na terra? O reino da divina vontade, né? Como Deus falou na live. Aí no volume 4, 136, aí eu tava lendo um trecho ontem, na hora que eu tava vindo embora pra casa, né? E eu tava num estado de ânimo assim estranho, eu tava desanimada, eu tava. Não era um cansaço físico, era um estado de ânimo assim estranho. Tava uma melancolia, uma coisa triste, assim, uma situação assim. Nem sei explicar direito. Aí eu tava lendo o livro do céu, né? E aí eu li um trecho que Jesus falou assim, eu fiquei tão emocionada quando eu comecei a ler, que eu li aquele trecho. Meu Deus, foi assim, muito impactante o trecho. Ele falou de que o homem foi, ele falando da criação do homem, e que na criação Deus colocou no homem 3 sóis, que no universo, no céu ele colocou um sol, mas na alma humana ele colocou 3 sóis. E esse sol que tem no universo, ele que é, por causa da luz do sol, que gera, a luz do sol faz gerar a vida de todos os atos, de tudo que da vida humana, né, da vida na Terra. Sem o sol, a flor não floresce, o fruto não amadurece, o fruto não tem sabor, não gera fruto, não tem nem planta, não tem vida na Terra se não tiver o sol. Então, por causa do sol estar brilhando lá na Terra, no céu, gera todos esses efeitos na Terra. Tudo. O sol, a luz do sol, participa de toda, se a gente vê o ciclo da vida, né? O sol está ali principal, não tem vida na Terra sem o sol. E no homem, na alma humana, ele colocou 3 sóis. O Pai, a potência do Pai na vontade do homem. Aí eu falei, uau, meu Deus, eu fiquei assim. A potência do Pai na vontade do homem. A sabedoria do Filho na inteligência e o amor na memória. Aí ele falou, as 3 potências da alma. Esse sol tá lá, em cada homem. Esse sol tá lá. Em cada homem tem esses 3 sóis. Deus não tirou. Mas ele falou que é como se esse sol, que é a vontade humana, é como nuvens densas, trevas, nuvens muito densas na frente do sol. Então a criação nos exemplifica bastante isso. O sol tá lá. Quando a gente vê o céu bem nublado, assim, nublado, e aqui tá frio na terra, bem frio, não quer dizer que o sol sumiu, que ele desapareceu, ele continua lá. Só que tem densas nuvens que estão ali tampando o sol e a terra não está recebendo os efeitos do sol. E aí fica tudo escuro, frio, gelado. E se ficar muito tempo ali, a terra não vai ter frutos, não vai ter plantas, não vai ter alimento, porque o sol está ali escondido. Aí acontece a mesma coisa na alma humana. Os 3 sóis estão lá, inteligência, memória e vontade. A Santíssima Trindade, refletida na alma, está lá. Mas tem essas densas trevas da vontade humana que ofusca. E a terra, a alma, não sente os efeitos desse sol. E fica numa... Aí ele falou, como que ficava a terra, que é a alma? Triste, sem vida, esquálida, melancólica. Eu falei, isso que eu tô sentindo, Senhor. Eu tô sentindo isso. Como se eu tivesse sem o sol, mas eu tenho o sol. Só que Deus, eu falei, eu entendi assim na hora, o Senhor tá deixando eu sentir. O Senhor tá permitindo que eu sinta isso que o homem sente quando tem a vontade humana, trevas ali, tampando o sol. É como se ele tivesse permitido que eu sentisse a dor dele, porque isso acaba refletindo nele, em Deus. Porque se o homem está vivendo assim, tem esses 3 sóis, a vontade humana está ali ofuscando esses sóis. É a dor da divina vontade. É como se fosse assim, eu sentindo a dor da divina vontade. Que ele não falou aqui, Jesus falou que a alma
que é vítima, né, se expõe às próprias penas de Jesus, é como se eu estivesse me expondo às penas da divina vontade, porque o homem vivendo dessa maneira, imagina a dor, a divina vontade sendo ofuscada pela vontade humana das trevas. E o homem vivendo desse jeito tão triste, tão infeliz, melancólico, totalmente nas trevas. E o sol tá lá brilhando. O sol tá lá em cada alma. Os 3 sóis que ele colocou não saem. Só que a vontade humana ofusca. Aí eu falei assim, eu entendi direitinho, porque eu tô sentindo isso. Então eu fiquei oferecendo para ele, né? Aceitando todo aquele sentimento que eu tava, mas eu não tava nas trevas. Aí na hora que eu li, eu falei, nossa, é isso. O estado da alma, eu estava sentindo a dor do estado de uma alma sem esses sóis brilhando, como se fosse assim. Aí no volume 4, 3 de julho de 1902, Jesus fala-lhe da sua vida eucarística. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma abri e encontrei a mim mesma sozinha e meu único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse. Então ela viu Jesus e ficou estática, parada ali, olhando para ele. Estática, porque ele vai falar do amor estático, né? Ela ficou estática, parada. Estática ao ver sua beleza indescritível. Então, diante de Deus, a nossa alma fica estática, sem, assim, extasiada, assim, estática, sem olhar para mais nada, assim, acaba tudo, tipo, nada mais tem valor, nada mais tem sentido, nada mais, só Deus. Você fica, assim, extasiado olhando para Ele e esquece de tudo. Esquece de tudo, só vê Ele, você fica assim, atraída fortemente, extasiada, estática, olhando para a beleza dele, nada mais importa, né? Aí ele fala, minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Depois que Jesus, ele se entregou na cruz, o amor dele, ele falou, tudo está consumado, ele fez tudo. Ele não podia encontrar na infinita sabedoria um sinal externo de demonstração de amor para o homem, já tinha esgotado tudo. Ele já tinha morrido na cruz, já tinha derramado até a última gota de sangue e falou, tudo está consumado. Se derramou, se consumou inteiramente para o homem na cruz, por amor. Ele se consumou por amor inteiramente, não só para o homem, né, que a gente sabe que é para a glória do Pai, para o bem das almas, para redimir a humanidade. Mas ele estava ali totalmente consumado em amor. E o que mais que ele poderia fazer? Aí, na infinita sabedoria, o sinal externo de demonstração de amor para o homem foi a vida eucarística. Ele se deixar ali, a vida dele, corpo, sangue, alma e divindade, num pedaço de pão, no pão e no vinho. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtêm amor, louvor, agradecimento, imitação. Assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. E consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então ela encontra, né, ela se encontrou dentro de uma igreja, não encontrando Jesus, ela foi lá na custódia, onde foi tocar uma custódia para que ele me abrisse.
acho que é na onde ele fica, né, no sacrário. Ela tocou o sacrário para que ele abrisse, mas ele não abrindo, ela mesma abriu o sacrário. Dá para entender isso? Que ela abriu o sacrário, a custódia, onde Jesus está. Aí ele fala da vida eucarística, né? E aí ele encontrou Jesus e ficou estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus falou: minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Toda a vida de Jesus deve receber atos especiais de imitação. Então a gente imitar Jesus crucificado, a vida de Jesus, os atos dele, tudo que ele fez. Mas também imitar, ele exige também atos de imitação, de amor, de reparação, a vida eucarística dele, que é a vida toda de escondimento, de transformação. Então, assim como Jesus vive, a gente imitar essa vida eucarística de Jesus, contemplar a vida eucarística dele, e também fazer atos de amor, de imitação, de reparação da vida eucarística. A vida eucarística, ele está ali. Se a gente olhar a vida eucarística dele, ele se consome, ele se transforma plenamente, né? A gente olha para o pão e é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, ali é uma transubstanciação. E a gente tem que imitar. Como imitar? A gente sendo hóstia viva, a gente vivendo também totalmente fundido em Deus. E a nossa, a gente olha a hóstia, ela se transforma totalmente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a gente ser uma hóstia viva. E a nossa humanidade, né, se transformar, participar da natureza divina e acontecer também essa transformação. E a gente se tornar uma hóstia viva, como se o meu corpo, a minha alma fosse o pão. Mas aí vai se transubstanciar, vai acontecer que eu vou ser uma hóstia viva, vai olhar, vai ver Michele, mas é consumada e transformada em Jesus. Então a gente também viver isso, não só a vida dele, também a vida eucarística, né? Uma vida de escondimento, de transformação, de contínua consumação. Ali ele está totalmente consumido por amor do homem. Consumido por amor ao Pai e às almas. E a gente também viver assim, totalmente consumado. Também viver essa consumação. Né? E ele disse, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E a gente também imitar a vida eucarística dele e a nossa vida totalmente consumada, imitando a vida eucarística de Jesus, ser uma demonstração de amor para Deus, para Jesus. Assim como a vida eucarística dele é uma transformação, um sinal de demonstração de amor para o homem, a nossa vida transformada, consumida, escondida, ser uma demonstração de amor para Deus. E assim a encarnação, a vida, a paixão e a morte obtêm amor, louvor, agradecimento e imitação. Assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. Então, se a gente viver essa perfeita consumação, né, imitando a vida sacramental de Jesus, pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. A gente vai fazer por amor de Deus. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Amém, Filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.